Entre 3000 e 1000 a.C., uma civilização floresceu ao longo das planícies do Mar Morto. No entanto, devido aos seus grandes pecados e natureza incrivelmente má, o Senhor destruiu ambas as cidades com uma chuva de fogo e enxofre. A demonstração foi tão aterradora que foi mencionada ao longo da história para falar da grande perdição que aguardaria qualquer um que ousasse cometer pecados tão graves contra Deus ou seus seguidores, fossem eles humanos ou anjos. Até hoje, seus nomes ainda carregam o peso de seus pecados. Sodoma e Gomorra. A história de Sodoma e Gomorra está intimamente ligada à história de Abraão e seu sobrinho Ló. Eles haviam se estabelecido em uma área perto do Mar Morto, com Ló e seus seguidores escolhendo fazer morada nas planícies do Mar Morto. A princípio, isso era bom e bem, mas com o tempo surgiram muitos problemas. Parece que o primeiro problema, nas cidades das planícies, pode ser rastreado até as disputas entre os poderes dominantes. Cada uma das cidades das planícies tinha seu próprio rei, mas esses reis não eram considerados governantes oficiais, já que toda a planície do Jordão estava sob o domínio do reino de Elão, e isso acontecia há 12 anos. O rei de Elão era o rei Cadalomor. No 13º ano de domínio de Elão, os 5 reis das cidades das planícies decidiram se unir e declarar guerra ao reino de Elão. Isso resultou em uma grande perda de vidas em todas as cidades das planícies, que foram derrotadas. As cidades foram saqueadas de todos os seus bens, e os cativos foram levados como escravos, incluindo Ló. No entanto, a derrota se transformou em vitória quando Abraão decidiu intervir em nome de seu sobrinho. As forças de Abraão conseguiram derrotar o exército do rei Cadalomor e libertar as cidades das planícies do domínio de Elão. Infelizmente, a história não terminaria feliz para as cidades das planícies. 4 das 5 cidades seriam destruídas por fogo e enxofre enviados diretamente pelo Senhor. Especula-se que a terrível maldade na qual as pessoas dessas cidades mergulharam após serem libertas do domínio de Elão tenha sido a causa de seu destino cruel. Embora a história de Sodoma e Gomorra seja mais conhecida por sua documentação na Bíblia, existem relatos fora dessas fontes. O conto da grande maldade que existia nessas cidades é bem conhecido, com relatos de habitantes das planícies sendo especialmente cruéis com viajantes e mendigos, causando-lhes grande sofrimento. Há muitos relatos em que os habitantes de Sodoma e Gomorra foram registrados como abusadores, assassinos e incendiários de pessoas inocentes. Alguns relatos falam de uma prática particularmente cruel usada para torturar mendigos até a morte. Dizia-se que as pessoas más de Sodoma e Gomorra costumavam pegar moedas de ouro e escrever seus nomes nas moedas antes de dá-las a um mendigo. No entanto, quando o mendigo pegava a moeda e tentava comprar comida no mercado, ele era surpreendido com uma cruel surpresa. Ninguém na cidade vendia comida para ele. Os cidadãos de Sodoma e Gomorra continuavam a dar aos mendigos a quantidade de dinheiro que deveria sustentá-los por muitos meses, mas, como ninguém estava disposto a vender comida para eles, eles acabavam morrendo de fome. Neste ponto, os cidadãos das cidades passavam pelos bolsos dos falecidos e recuperavam seu dinheiro. O ciclo, então, recomeçava com uma nova vítima. Com tantas ações terríveis que podem ser rastreadas até a cidade, não é surpresa que elas não tenham sido autorizadas a prosperar. Na verdade, apenas uma das 7 cidades das planícies é dita ter sido poupada da grande tempestade de fogo e enxofre e é pensada para ter sobrevivido até os dias modernos, como Zoar. No entanto, a causa da destruição das cidades permanece amplamente teórica. A história do desaparecimento de Sodoma e Gomorra começa com o Senhor enviando 3 anjos à terra para falar com Abraão e sua esposa, Sara. Os anjos se disfarçam de viajantes e chegam à cidade de Abraão.
Uma vez lá, eles são persuadidos por Abraão e Sara a ficarem em suas casas como convidados. Embora Abraão e Sara não percebam, eles passaram no teste e serão poupados da destruição futura. Mais tarde, naquela noite, os viajantes se revelam como anjos e contam a Abraão sobre a destruição que se abaterá sobre Sodoma e Gomorra. Abraão fica aterrorizado pela sorte de seu sobrinho Ló e súplica a Deus que mude de ideia e poupe as duas cidades se apenas 50 homens bons e justos puderem ser encontrados na população combinada das cidades. Deus concorda e as cidades são investigadas, mas apenas homens maus são encontrados. Abraão continua a implorar a Deus que poupe Sodoma e Gomorra, reduzindo o número por 10 cada vez, até que ele esteja suplicando pela alma de 10 homens bons, que ele não consegue encontrar nem mesmo 10 homens bons em uma cidade com milhares. 2 dos anjos do Senhor viajam para Sodoma para investigar e se encontram com Ló. Quando Ló encontra os anjos, ele é misericordioso e insiste que eles fiquem em sua casa como convidados. Ele é muito generoso com seus hóspedes, apesar de eles serem estranhos. Após terminar sua refeição, no entanto, a casa de Ló é cercada por muitos dos homens maus da cidade. Sugere-se que homens de todas as idades cercaram a casa e exigiram que Ló enviasse seus 2 estranhos convidados para fora, para que eles pudessem conhecê-los. Os homens, cercando a casa, ficam furiosos quando os estranhos não são entregues a eles. Eles tentam avançar e derrubar a porta de Ló, mas esse plano é frustrado quando os estranhos se revelam como anjos e emitem uma luz cegante que tira a visão dos homens maus até o dia seguinte. Então, eles se revelam a Ló e sua família, contando-lhes sobre a destruição que se aproxima de Sodoma e Gomorra, e ordenam que eles peguem suas coisas e corram para um lugar seguro, mas que não olhem para trás quando Deus derramar fogo e enxofre sobre as cidades. Ló e sua família correm em direção à segurança e se seguram para que nenhum deles olhe para trás, mas a esposa não consegue resistir à tentação. Algumas versões afirmam que é porque ela é culpada de pecado. Ela olha para trás para as cidades enquanto estão sendo destruídas e é transformada em uma estátua de sal como resultado de sua desobediência. O resto da família de Ló é poupada e sobrevive para contar as histórias do terrível destino das cidades. Obrigado por assistir. Se você gostou, lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um abraço do Alex e até o próximo vídeo.